E a gente segue falando sobre essa decisão de Donald Trump de autorizar a CIA a operar na Venezuela. E agora convidamos Flávia Loz, que é professora de Relações Institucionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Professora, muito obrigada pela participação por aqui novamente. Bem-vinda de volta. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Queria começar perguntando sobre soberania da Venezuela. Os Estados Unidos ferem essa soberania ao fazer esse anúncio ou é uma ação justificada? Agora, pensando no cartel de drogas, né, colocado pelo Donald Trump como uma medida a ser combatida. Juliana, fere sim a soberania venezuelana e pode acarretar em vários problemas. Uhum. Como vocês bem colocaram, esse tipo de ação da CIA já vem acontecendo desde a Guerra Fria, não é exatamente uma novidade, principalmente nas décadas de 60 e 70. E em toda a América Latina nós passamos por várias ações do tipo aqui na nossa região. Inclusive, esse tipo de ação envolve uma ampla gama de atividades, militares, paramilitares, não tem uma definição exata do que pode ser feito, o que cria uma grande instabilidade jurídica, inclusive. A CIA tem a obrigação de comunicar ao Congresso que fará essas atividades, mas não especifica quais serão. E isso, claro, pode ir desde uma operação para a derrubada de um governo, e não necessariamente que envolva militares, pode ser uma operação de propaganda política, por exemplo, psicológica, ou de fato até de derrubada via força de um governo. Donald Trump não especificou e nem a CIA, eles só comunicam ao Congresso, mas não tem uma resposta para isso. Então, obviamente, fere a soberania venezuelana, inclusive esse anúncio. Isso não quer dizer que a gente não tem um problema grave na Venezuela, um Uhum. regime autoritário. Mas a gente tem que reconhecer que a Venezuela ainda é um estado autônomo, independente e que tem que resolver os seus próprios problemas, sem uma interferência militar direta. Nós aqui no Brasil, assim como o resto da América Latina, já sofremos ações da CIA desse tipo, inclusive em nome da democracia, que nos gerou em 64 uma ditadura militar de 21 anos. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Com essa falta de definição, falta de segurança jurídica. Inclusive, dos membros do Comitê de Relações Exteriores do Senado, a Jeanne Shaheen, disse hoje que está preocupada com essa escalada de tensão com a Venezuela, porque os Estados Unidos já se envolveram em outros conflitos que não tiveram fim. Por exemplo, o Afeganistão. Então, isso é um risco para os próprios Estados Unidos, se a gente for pensar desse ponto de vista. E a senhora acredita que é um risco também para a América do Sul? Como é que uma medida dos Estados Unidos, por enquanto na ameaça, mas numa escalada de tensão contra a Venezuela, atinge também a América do Sul ou impacta a América do Sul? Claro, isso nos afeta bastante, e até por isso que os outros governos da região, no geral, ficam muito preocupados com esse tipo de ação, porque o que nos garante que quando tiver um governo aqui em outros países outro país aqui da nossa região, seja na Colômbia, no Equador, mesmo no Brasil, a CIA não decida fazer também uma ação. Ou seja, substituir um governo aqui através da força. Tudo bem que nós estamos agora especulando, a ação foi anunciada, mas nada entrou em vigor. Mas mesmo assim causa uma tensão na região toda. Até porque nós temos um longo histórico de intervenções americanas aqui no nosso território e eu não tenho nenhum dado para te dizer qual delas deu certo, qual delas restabeleceu uma democracia. E a gente não pode esquecer que, no caso venezuelano, a gente tem sim um regime autoritário, mas em nenhum momento Donald Trump disse que essas ações militares, caso aconteçam, serão feitas para restabelecer a democracia, para punir Maduro, para defender o povo venezuelano. Ele nunca disse isso. Essas ações, sempre que ele justifica, é de combate ao narcotráfico, e hoje ele trouxe uma novidade, porque ele disse também que tem alguns pacientes psiquiátricos que estão cruzando a fronteira dos Estados Unidos. Ele não especificou nenhum número, nem disse como essas pessoas chegam até lá, mas ele deu como um motivo para essa ação da CIA na Venezuela. Então, é muito inseguro, né? Não tem ali definições, não tem parâmetros. Tanto que um dos jornalistas presentes perguntou para o presidente Trump se seria uma tentativa de assassinato ao presidente Maduro. E o presidente Trump se irritou. Mas, de fato, é tão indefinido que envolve qualquer ação militar. Então, pode até ser isso. Não tem aí uma definição. Então, para os
presidentes, para os governos aqui da nossa região, isso causa uma tensão. Será que vai ter outro país que vai ser a bola da vez? A exemplo do que nós já vivemos na Guerra Fria, então é assustador desse ponto de vista, né? Não é o recorrente nas relações entre os países, e muito menos com os Estados Unidos, depois de que nós nos tornamos novamente democracias. Agora, pensando, professora, no cenário interno da Venezuela, né? Um cenário difícil, entre oposição, regime de Nicolás Maduro. A gente teve agora a Maria Corina Machado ganhando o Nobel da Paz, falando hoje sobre esse Nobel da Paz realmente tem uma indicação para o presidente americano Donald Trump. Como é que esse anúncio ou essa ameaça americana também interfere nesse cenário político interno da Venezuela? Isso gera ainda mais pressão sobre Maduro, o que, de alguma forma, ajuda a oposição na Venezuela. Maria Corina é a principal representante dessa oposição. E o Prêmio Nobel da Paz foi concedido a ela justamente em nome disso, né? Para que seja restaurada uma democracia, eleições livres. Mas, por outro lado, isso acaba também deixando uma insegurança jurídica no que diz respeito ao qual é o dia seguinte disso tudo, né? E às vezes a gente fala isso, as pessoas interpretam que nós estamos defendendo Maduro, mas a transição de poder, transição de governo não pode ser feita através da força, ainda que seja um regime autoritário, porque isso vai criar um caos muito grande. Nós já vimos isso também, nós temos vários exemplos na história, né? Eu tô falando isso com embasamento. Então, quando fala no uso da força de um país outro, dentro da política doméstica de um país latino-americano, isso cria o caos. A gente nunca viu dar certo, né? Então, como seria feito? Isso seria para restaurar a democracia e colocar um governo no lugar? Seria o governo da Maria Corina? Não tem uma definição sobre o que aconteceria. Ou seja, o que é mais provável que aconteça caso esse tipo de ação seja efetivado de fato? Caos, que é o que a gente já viu acontecer. Eu já dei o exemplo do Afeganistão, a gente poderia citar vários outros aqui na América Latina também. E se gerar um caos na Venezuela, por isso que os outros governos da região ficam tão preocupados, o que acaba acontecendo? Respinga nos vizinhos, inclusive no número de refugiados, porque pode estourar uma guerra civil, pode se perder o controle da situação. É por isso que o Senado dos Estados Unidos está também fazendo um alerta à CIA e a Donald Trump, porque as coisas não são tão simples de resolver. E toda vez que um país interfere na política doméstica de outro, ele acaba comprando o problema alheio. Geralmente, a saída pacífica e negociada é a melhor nesses casos, ainda que Maduro esteja à frente de um regime autoritário. E os Estados Unidos têm as ferramentas para fazer pressão, inclusive econômica, sobre a Venezuela, para apoiar a oposição venezuelana e fazer uma transição pacífica. Enfim, a ver aí nos próximos dias, nos próximos meses, quais serão as decisões tomadas pela política externa americana. Nós conversamos com Flávia Loz, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Fica aqui também o meu parabéns pelo Dia dos Professores. Muito obrigada, viu, pela participação. Muito obrigada, Juliana.